Olá pessoal, estou de volta para mais uma atualização sobre o status do projeto. No último vídeo eu falei alguma coisa sobre a aquisição dos Piloblocks. Comentei que veio faltando 2 e além disso comentei também que eles não estavam deslizando livremente na guia linear. Então, nesse período eu andei lendo alguma coisa, pesquisando no YouTube, na internet, sobre o possível problema que estivesse ocorrendo com eles. Algumas pessoas relatam que os chineses estariam vendendo esse tipo de produto com uma qualidade baixa, o que daria alguns tipos de problema. Um deles seriam esses, eles não são tão suaves assim. Mas também eu conversei com alguns vendedores aqui no Brasil, no intuito de comprar os 2 que vieram faltando. Conversei com alguns vendedores e eles me relataram que pode ser um problema na guia linear. Claro, eles são vendedores de Piloblocks e eles iam obviamente querer indicar uma outra possibilidade que não fosse o Piloblock. Eu até concordo, porque tem muitas coisas que eu não sei em relação à usinagem. Me comentaram alguma coisa sobre a tolerância na questão da usinagem. Acredito que tenha relação com ela é 16mm, quanto para mais ou quanto para menos, alguma coisa desse tipo. Eu não fui muito atrás de me especializar nisso e certamente não tenho ferramentas para poder confirmar. A única coisa que eu sei é que o meu H7, eu imagino que deveria funcionar bem. Imagino. De qualquer forma, eu encomendei 2 Piloblocks aqui no Brasil. Não sei que ele tenha comprado no mesmo fornecedor que eu, no mesmo chinês. Eu acho que seria um pouco de azar, né? Aqui, por exemplo, eu tenho esse Piloblock aqui e ele está completamente preso nessa guia. Pelo que eu observo, as pessoas montando os CNCs na internet, quando você faz assim, geralmente o Piloblock ele desce, né? Eles são realmente muito livres, né? Esse Piloblock nessa guia linear, e no final ele enrosca bem. Agora essa outra guia. Prende um pouco, você sente que prende, por exemplo aqui, ó, mas ela flui mais livre. Dá para perceber que é mais livre aqui. Então, eu acredito que as guias lineares não dá para isentar totalmente as guias, né? Eu imagino que algumas características somadas podem fazer com que um conjunto seja mais suave ou não, né? Eu acho que a soma das características, tanto dos Piloblocks quanto das guias lineares. Essa guia linear, é a primeira vez que eu compro uma guia linear, eu não sabia do que se tratava. Tem algumas irregularidades, assim, alguns risquinhos, algumas marcas, algumas manchas, mas ao toque é imperceptível, né? Eu não sei até quanto isso influencia, somadas a qualidade dos Piloblocks. Bom, de qualquer forma eu dei esse assunto por encerrado, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu tinha dito também que esse conjunto, essas 2 torres aqui do eixo Y, tinha ficado um pouco preso. E realmente ficou. É difícil você ajustar a leveza, a fluidez, quando você tem Piloblocks que não estão legais na guia. Eu cheguei a montar, como dá para observar aqui, montei todo esse sistema que já está funcional. Mas eu achei que ficou fazendo muito barulho, né? Os motores de passo, eles são um pouco violentos mesmo. Quando ele dá um passo, ele geralmente costuma transferir essa vibração para todo o conjunto. E se todo o conjunto não estiver bem fluido, transfere para outras partes do conjunto e por aí vai, né? Então, eu achei que não estava normal. O que eu fiz? Que aí vem a dica, né? No meu caso, eu fiz o seguinte, eu peguei os Piloblocks que estavam mais fluidos, né, nessas guias, testei todos eles, né, desmontei, testei todos, escolhi os 4 melhores e substituí. Coloquei os Piloblocks melhores nessas 2 guias maiores. E o ajuste eu fiz da seguinte forma. Eu mantive apenas uma torre, por exemplo, fiz uma de cada vez. Mantive apenas essa torre, desmontei tudo
Coloquei os pillow-blocks, ajustei aos poucos os dois, ao mesmo tempo que movimentava ela aqui na guia. Quando eu achei que eles estavam fixos e o movimento estava o mais suave que eu consegui, eu parei de mexer nessa torre. Fui fazer na outra. Fiz a mesma coisa na outra torre. E depois, também tinha a preocupação da precisão com que a mesa foi montada, os furos foram feitos. Veja bem, eu escolhi os melhores pillow-blocks, coloquei na guia. Ajustei na melhor fluidez que eu consegui. Mas ainda havia a questão de, por exemplo, a guia linear. Aqui no início, ela está numa altura. Lá no início, ela tem que estar na mesma altura. Ela está um determinado tanto para dentro e aquela também. Então todos têm que estar na mesma medida. Se aqui tiver, por exemplo, 15 centímetros para dentro da mesa, lá tem que estar igual. Se você faz os furos perfeitos, vamos supor que você consiga, né? É difícil porque é madeira. Se você fizer a furação aqui perfeito, e se você montar a mesa perfeita, provavelmente você não vai ter esse tipo de problema. Mas como eu geralmente não consigo fazer isso, eu até recomendei, fura de 5, vou fazer logo de 6, porque aí eu tenho 1 milímetro para poder ajustar para cima, para baixo e para os lados. Feito isso, fica mais fácil encaixar as peças, só que você tem que ajustar depois, lógico. Então como que eu fiz esse ajuste? Que eu achei que foi fundamental. Uma vez eu tenho as duas torres, sem as guias da torre, sem esse reforço, nada, só as duas torres. Eu trouxe as duas para cá, as duas coladas na frente da mesa, bem colada mesmo, pegando no parafuso, pegando a madeira no parafuso, as duas na extremidade. Quando eu fiz isso, eu garanti que as duas estavam na posição correta. Aí eu encaixei as guias. Quando você encaixa a guia, num projeto como esse, feito de madeira, que não tem uma precisão 100%, é comum que um dos dois lados vá para trás. Isso acontece e eu confio mais na retidão das guias do que da mesa, lógico. Né? Isso aqui foi usinado, ainda que não seja muito bom, vamos supor que não seja, ainda assim com certeza ela está muito mais reta do que estaria a mesa. Então, quando você encaixa as guias lineares estando aqui, provavelmente vai ocorrer um deslocamento um pouco entre as duas torres. Aí você deixa, você não mexe nisso. Você vai perceber que esse deslocamento ocorreu porque aqui pode ficar um pouco mais para trás. Ou lá um pouco mais para trás. Se não mexer em nada, então a mesa está perfeita. Feito isso, eu levo mantenho todo o conjunto aqui e aperto essas guias lineares na frente. Depois eu levo todo o conjunto para o final e aperto as guias lineares no final. Ou seja, quem dita a altura da guia linear aqui do eixo Y, a altura, o quanto para a direita, o quanto para a esquerda, é esse conjunto aqui, que é o que me interessa, eu quero que ele fique fluido. Quanto menos esforço os motores fizerem para movimentar ele, menos vibração vai transferir para todo o conjunto. Então foi assim que eu fiz para poder ajustar. Consegui um ajuste razoável, eu acho que dá para seguir adiante. Alguns pillow-blocks eu troquei, os que estavam aqui, que eram os melhores, eu transferi para cá. Então tá legal, o conjunto está funcionando. Aqui eu coloquei a correia, apertei o máximo que eu achei conveniente apertar. Eu percebo que em alguns momentos ela entra em ressonância com a vibração da máquina. E sinceramente eu não sei dizer até que ponto essa vibração é normal. O que eu sei é que o motor realmente é bem agressivo. Quando ele está girando, ele transfere esse movimento para o conjunto em geral. Uma demonstração. Não sei se vai ser possível perceber o barulho. Ali aquela correia, ela sofreu uma vibração agora há pouco. Há uma vibração, eu acredito que em parte o barulho também pode ser em relação aos rolamentos. Eu fiz aqui um esquema no rolamento, que eu coloquei 3 rolamentos. Na verdade,
2 é suficiente e no projeto original está 2. Por que eu coloquei 3? Eu testei várias configurações. Essa configuração foi a que proporcionou que a correia ficasse mais centralizada. Mas eu vou fazer alguns testes em relação a isso, vou tentar manter apenas 2, igual no projeto original. Porque assim, dependendo de como você coloque, o conjunto de porcas e parafusos que você use, elas vão ficar mais para cá ou mais para lá. Aí você vai ter que ficar retirando a polia do motor, invertendo, ou afastando e diminuindo. Tanto que aqui nas minhas torres tem até um buraco aqui, ó, que isso facilita para mim se eu tiver que tirar a polia e inverter ela, eu posso fazer por esse furo. Que aliás é recomendável, né? Manter um furo aqui para você poder tirar a polia. Vou refazer as configurações desses rolamentos, colocar só com 2 e tentar diminuir o número deles para ver se isso reduz um pouco a vibração. Talvez não tenha ficado muito bom aqui. Mas comparando com o primeiro teste que eu fiz, está infinitamente melhor. O que eu acho que influenciou foi ter colocado os piloblocks mais fluidos, né, e ter regulado a guia linear utilizando esse conjunto aqui. Porque eu não tinha feito isso. O que eu fiz? Eu coloquei ela aqui, tentei ajustar o melhor que eu pude, já apertei as guias lineares e ficou como está. Eu não tive cuidado de verificar o seguinte: o quanto essa extremidade está para o centro da mesa e o quanto aquela extremidade está para o centro da mesa. Não exatamente para o centro da mesa, mas quanto essa extremidade estava em relação àquela em conjunto com a mesa. Porque provavelmente lá estava mais para dentro e aqui estava mais para fora, ou vice-versa. Ou seja, elas não estavam perfeitamente paralelas. Provavelmente estavam ou um pouco assim, ou um pouco assim. Com certeza, porque eu não tomei esse cuidado. E depois que você apertou as guias aqui, dessa estrutura, se aqui ficou mais para dentro ou mais para fora, uma vez que você apertou, elas não voltam mais. Vai ficar forçando. Então esse foi o cuidado que eu tomei na segunda tentativa de montagem e que proporcionou o melhor desempenho. Tinha comentado que eu ia montar o conjunto do eixo X aqui, mas não fiz isso, porque eu tive uns problemas. Eu refiz, na verdade, fiz no SketchUp e agora vou transferir para a realidade, né? Uma outra forma de montar aquilo, de maneira que eu consiga deixar a parte inferior e superior daquela estrutura realmente 90 graus. Porque eu fiz umas tentativas, na hora que você vai colocar o parafuso, você coloca o esquadro, o negócio está meio torto. Então, é difícil trabalhar com madeira. Especificamente essa, eu acredito, né? E realmente estou apanhando um pouco dessa parte de marcenaria. Então eu vou fazer um encaixe de meia madeira para poder ficar mais fácil de trabalhar com aquela estrutura especificamente. Mas eu acredito que amanhã ou depois eu termine isso. Os piloblocks faltantes vão chegar provavelmente semana que vem, se eu não tiver muito azar, né? Porque está demorando bastante os correios. E aí eu já posso realmente concluir o projeto. Bom, demais é só. Se ficou alguma dúvida nessa questão do ajuste, eu posso explicar de novo. O ideal seria que eu, ao mesmo tempo que fizesse, filmasse, mas eu não tenho muita paciência de ficar lidando com a câmera ao mesmo tempo que trabalho com o projeto. Então fica meio assim, nebuloso, explicando talvez. Mas se houver alguma dúvida, se for o caso, eu até faço uma demonstração. Tá certo? Por enquanto é só. Quem tiver alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que eu sempre estou respondendo.